para a gravação e já abro o documento e o assunto da nossa aula. Quem precisar falar comigo, use o microfone. Não consigo ler o chat e o celular ao mesmo tempo. O chat. A coordenação está me pedindo para guardar 3 minutinhos para todos entrarem e poder começar a gravação. Oi, Jacira, boa noite. Podemos começar sim. Boa noite, legal. Ok? Valendo? Boa noite, então, pessoal. Para quem ainda não me conhece, professora Jacira Barbosa. Começamos na aula passada a falar sobre sinais de pontuação. A banca que vai elaborar a prova do nosso concurso de Saquarema é a IBAN, e é uma banca que simpatiza bastante com sinais de pontuação. Mas, até agora, de todas as provas que eu tenho visto, o que a banca tem cobrado é o uso das vírgulas, separando aposto, vocativo e complemento antecipado, o que gera uma certa tranquilidade, porque a gente tem bancas que, por exemplo, cobram o uso do ponto e vírgula, que parece que é mais... Não é que seja mais difícil, existe uma resistência maior para o uso desse sinal de pontuação. Todos os sinais são fáceis, quando a gente entende a dinâmica de cada um deles. Vou abrir o nosso material, então, e vou repassar a ordem dos termos na frase. Muito bem, preciso que vocês me deem um feedback dizendo se o que vocês estão vendo na tela, por gentileza. Alguém pode me dizer o que aparece na tela? Ponto e vírgula. Ah, ótimo, obrigada, então. Ok. Então, aqui temos a dinâmica do uso dos sinais de pontuação. O que você vai encontrar em qualquer gramática é o que está escrito aqui, ó. Acompanhe a seta do meu mouse, por favor. Olha a vírgula, marca uma pausa de pequena duração. O problema da pausa é para quem tem muita habilidade de leitura. Quem não sabe ler, quem não está acostumado a ler, quem tem vergonha de ler, quem nunca pratica uma leitura em voz alta, essa questão da pausa não agrega nenhum valor. Olha a próxima informação. A ordem natural direta da frase portuguesa no nosso idioma é: primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o restante. O restante são os complementos. Ou a gente tem complementos do verbo, e aí chamamos de complemento verbal, ou a gente tem complemento do nome, e aí a gente chama de complemento nominal. Beleza? O ponto é um sinal de pontuação definitivo, ou seja, ele é empregado para indicar o término de uma oração, geralmente declarativa. Mas que bobagem, Jacira, falar sobre ponto. Pois é, só que se você tem desenvoltura no uso da vírgula e nenhuma dúvida no uso do ponto, você está pronto para entender ponto e vírgula, que é um sinal de pontuação, como o nome indica, intermediário, pasmem, entre o ponto e a vírgula. Olha o que nós fizemos aqui na aula passada. Juliana mora aqui perto, na rua João Alfredo 251. A ordem direta dos termos na frase é assim, ó. Primeiro vem o sujeito, ok?
Logo em seguida, vem o verbo. Logo em seguida, temos os complementos. Esses complementos podem ser ou complemento nominal, que completa o sentido do nome, ou complemento verbal, que completa o sentido do verbo. Jacira, existe um termo mais importante? Existe, que é o verbo. O verbo determina a posição do sujeito. Se for um verbo de ação, é através do verbo que eu sei quem é o protagonista dessa ação. Quem é que vai realizar essa ação. Então, o sujeito é quem se subordina, né? Ele atende a proposta de ação apresentada pelo verbo. E aí nós temos primeiro o sujeito, depois o verbo e depois os complementos. Se a gente tiver como complemento do verbo, a gente tem um objeto direto. Espera aí que eu cortei isso aqui. A gente tem um objeto direto ou um objeto indireto ou um complemento nominal, com as possibilidades de complemento. Ok? Então, olha o que nós tratamos na aula anterior. Juliana mora aqui perto, na rua João Alfredo 251. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, a Juliana mora aqui perto, na rua João Alfredo 251. Se não tem sinal de pontuação, não tem pausa. Não tem ritmo, não tem melodia. Tá certo? Quem é que manda na frase? É o verbo. Ah, muito bem. Então, é através do verbo que eu conheço a pessoa do sujeito. Aliás, quem é que realiza a ação de morar? Juliana. Muito bem. Então, Juliana mora. Quem mora, mora em algum lugar. Onde que a Juliana mora? Aqui perto. Muito bem. Onde fica esse aqui perto? Na rua João Alfredo. Beleza. Tem número? Tem número. Outro complemento. Então, eu tenho sujeito. Vamos dar a cor do sujeito, para ficar muito claro que se trata do sujeito. Então, a gente tem aqui sujeito Juliano, verbo morar, complemento aqui perto, complemento na rua João Alfredo, complemento 251. Beleza. Se eu tenho sujeito, verbo e complemento, eu vou usar o ponto final, ok? Mas como é que eu vou separar um complemento do outro? Pela vírgula. Na rua João Alfredo, vírgula, 251 é um número. Beleza? Juliana mora aqui perto, vírgula, na rua João Alfredo, vírgula, 251, ponto final. Quem manda na frase é o verbo, não tem outro jeito. Qual é o verbo da próxima frase? Destruiu. Ai, Jacira, peraí que você está indo muito rápido. É porque a gente já viu isso, só estou repassando para quem está chegando agora. Então, o verbo é destruir. Quem é que destrói alguma coisa? Aqui, no caso do nosso exemplo, é o fogo. O fogo destruiu. Mas o fogo destruiu o que mesmo, hein? Tudo. Aí, quando se trata de uma representação das nossas emoções, esse é o sinal de pontuação mais adequado, tá certo? Que é o exclamação. Quem não estiver entendendo, grita agora, porque nós vamos avançar para frases mais complexas. Então, o fogo destruiu tudo. Meus amigos, olha só, tudo é complemento, mas está na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Meus amigos é um complemento que está no meio do caminho, vírgula, vírgula. Que tipo de complemento é esse? Atenção, porque é isso que cai na prova do IBAN. Vocativo. O que é um vocativo?
é quando invocamos, evocamos, chamamos a atenção, damos nome para a pessoa com quem estamos nos comunicando. Então, o que é evocativo? Meus amigos, prezados senhores, mamãe, senhor responsável, queridos amigos, professora, aluno, vocativo. Meu amor, vocativo. Maneira como você está nomeando o seu interlocutor. Aí, se eu estiver falando com meu namorado, ele me chama de potinho. Vocativo. Isso cai. Outra que vai cair. Gabriela, que é muito estudiosa, passou no vestibular. Quem é que manda na frase? O verbo. Qual é o verbo que me informa que há um protagonista? Quem é que passou? Quem é que realiza a ação de passar? Olha que nome bonito, Flavinha. Gabriela. Gabriela passou. Quem passa, passa em alguma coisa. Gabriela passou no vestibular. Tá antiga essa frase, hein? Nem existe mais vestibular, agora é Enem. Enem ninguém passa ou deixa de passar, faz muito ponto, pouco ponto. Tem que atualizar esse negócio aqui. Pois bem, Gabriela passou no vestibular. Sujeito, verbo, complemento, ponto final. Espera aí. Gabriela passou no vestibular por causa de quê? Porque ela é muito estudiosa. Ah, então se eu estou em ação a um termo anterior, que no caso é Gabriela, eu estou tratando de um aposto. Aposto cai na questão de sinais de pontuação do IBAN. Então, olha só, cai aposto, botei em caixa alta só porque a tecla já estava em caixa alta. O aposto para a banca não é mais importante que o vocativo. Cai na mesma proporção. Até aqui você está entendendo? Eu tenho sujeito, verbo, complemento, ponto final. Se no meio do caminho, entre sujeito e o verbo, entre o verbo e meus complementos, eu tiver um termo, ele tem que ser virgulado, com 2 vírgulas. Ou é aposto, ou é evocativo. Vou minimizar a tela para olhar nos olhos de vocês. Pronto. Pergunto-lhes eu. Parar a apresentação. Parei. Depois eu abro de novo. Pergunto-lhes eu. Oi, Fabiana. Dúvidas? Se Oi, você entende esse beabá eu não dos estou sinais... ouvindo nada, tá baixinho. Ah, é? Está normal aqui para mim. Eu tive que sair e voltar de novo para melhorar o som. Olha, então, mas o meu som aqui está na totalidade. Pra mim tá normal o som. É o nosso celular, que às vezes ele dá uns piripaques. Tem que pegar, desligar e entrar de novo. Fiquei Pega, na dúvida Juliana. na hora de identificar o aposto e o vocativo. Voltou. Estou Ok, ouvindo. maravilha. Estou Então, ouvindo. vou repetir aqui o que eu falei no início, que eu falei ontem também. Aposto, cai. Vocativo, cai. Se você não entendeu, eu volto a explicação. E aí, Juliana, vou abrir a tela novamente. Aqui é um exercício de paciência. Olha, o som para mim está replicando. Para vocês, Desliga o microfone. falem comigo.
Monse, se você estiver acompanhando, me passe uma mensagem aqui, por favor. Quero saber se o som está normal, porque aqui para mim está replicando. Vou continuar. Temos aqui sujeito, verbo, complemento. Ai, Jaciri, o que é esse negócio aí? OD. O complemento ele pode ser verbal ou nominal. Se for um complemento verbal, ou ele é objeto direto, ou ele é objeto indireto. Pode ter objeto direto e indireto para o mesmo verbo, só se for separado. Pode ter dois objetos diretos, dois objetos indiretos? Claro que não. O complemento é verbal, ele tem um objeto direto ou um objeto indireto. Se o complemento é nominal, ele completa o sentido de um nome e vem acompanhado por preposição. O que mais cai na banca? IBAN, vou repetir aqui, ó, vou descolorir, tá certo? Tudo. E vou repetir o termo vocativo e aposto. Atenção, Juliana. Vocativo é aquilo que se evoca. Evocar é chamar, é nomear. Quando você fala com a sua mãe, quando você grita, mãe, isso é um vocativo. É um nome que você está dando, é o apelido, é a maneira como você chama essa moça que te botou no mundo. Vocativo é o nome que a gente dá para a pessoa com quem estamos interagindo, tá certo? Com quem estamos nos conectando, qualquer que seja o canal de comunicação. É a maneira como você nomeia, chama. Eu posso considerar que vocês sejam meus amigos virtuais, tá certo? Então, se eu chamo vocês de meus amigos, isso se trata de um vocativo. Vocativo, maneira como eu evoco, maneira como eu nomeio, como eu chamo os meus interlocutores. Se o vocativo aparece entre o sujeito é quem realiza a ação. Que ação? Aqui nessa oração é a ação de destruir. O fogo destruiu. Ok? O fogo destruiu o que mesmo? Tudo. Sujeito, o fogo. Verbo, destruiu. Tudo vocativo. Olha o que aconteceu com meus amigos. Ficou entre o sujeito e o verbo. Se isso acontece, eu tenho que colocar o vocativo entre duas vírgulas. Atenção, Juliana. Se o vocativo vem no início da frase, vírgula, meus amigos, o fogo destruiu tudo. Agora, se o vocativo, ok? Vai lá para o final do texto, mas isso pode? Pode. O fogo destruiu tudo, meus amigos. Então, Juliana Fabiana, vocativo, a maneira como eu nomeio o meu interlocutor. Vocativo no início do texto, vírgula, meio do texto, vírgula, vírgula. No final do texto, uma única vírgula. É assim que cai na banca IBAN. Vamos falar agora de aposto. Qual é o sujeito da minha oração aqui de baixo? Gabriela. Gabriela é o sujeito do verbo passar. Quem é que passa? Gabriela. Ok, Gabriela passou. Quem passa em alguma coisa, né? Onde que Gabriela passou? Ah, Gabriela passou no vestibular. Ok.
Peraí, porque eu me perdi aqui com o pincel. Gabriela passou. Ok. Sujeito e verbo. Onde que a Gabriela passou? Ela passou no vestibular, no Enem. Tirou uma nota maravilhosa no Enem. Pronto. Gabriela fez excelente pontuação no Enem. Sujeito, verbo, complemento. Mas peraí, eu estou dizendo que Gabriela só passou porque ela é muito estudiosa. Se eu digo isso do termo anterior... Professora, desculpa, vou ter que sair, tá? Minha filha tá chorando muito, ela tá só me querendo, tá difícil, tá? Tá bom, fica tranquila. Depois Tá. pega a gravação. Naquela hora eu saí por causa dela, tá? Me desculpa. Pega a gravação depois. Tchau. Tá, Beijo, obrigada. amor. Estamos presencial sábado que vem, hein, Fabiana? Voltando aqui. Gabriela passou no vestibular porque ela tem uma particularidade. Gabriela é muito estudiosa. Se eu tenho um termo que explica o que eu disse antes, esse termo eu vou chamar de aposto. Ok? Então, temos o aposto e o vocativo. Tudo bem até aqui, gente? Hello, tudo bem até aqui? Tudo certo. Vou avançar, então. Todos, pai, mãe, filho e filha, foram à procissão. Quem é que manda na frase? É o verbo. Muito bem. Quem vai, vai a algum lugar. Onde que todos foram? À procissão. Muito bom. Quem é que foram à procissão? Todos. Muito bom. Todos quem? Pai, mãe, filho, filha. Ah, então isso daqui é um vocativo. Eu tenho desculpa, é um aposto, porque eu estou explicando aqui no azul. Vou até tirar essa cor. Não, não vou tirar não, porque é um complemento. Vou botar em vermelho. Olha só, o pai, verbo. A mãe, verbo. Filho e filha, verbo. Esses são todos que foram à procissão. Então, se a tia andou ensinando por aí que antes de verbo não tem vírgula, ela não ensinou tudo, porque tem sim. Aqui, ó. Todos foram à procissão. Por que que tem essa vírgula? Porque eu estou separando o sujeito do aposto. Então, se eu tenho entre o sujeito, olha lá, se eu tenho entre o sujeito e o verbo, eu tenho um termo que é um complemento, esse complemento se chama aposto, aposto dentro do texto, vírgula, vírgula. Mas, Jacira, e se o aposto viesse todinho para o final da frase, poderia? Poderia. Todos foram à procissão. Todos quem? Aqui eu poderia até colocar um 2 pontos. Pai, mãe, filho, filha. Por quê? O meu sujeito está aqui, ó, bonitinho do lado do verbo. Todos foram à procissão. Jacira, eu posso pegar esse aposto e fazer o que você fez com o vocativo, botar no início da frase? Pode. Pai, mãe, filho e filha, vírgula, todos foram à procissão. Aí é claro que você vai mexendo nos sinais de pontuação. Todos foram à procissão. Sujeito, verbo, complemento, ponto final.
Opa, e se todos aqui tá com letra maiúscula? Não pode, tem que ser minúscula. Vocativo, desculpa, complemento, foi antecipado, vírgula obrigatório. Pai, mãe, filho e filha. É um complemento. Sujeito, todos. Verbo, foram. Quem vai a algum lugar. Onde foram? A procissão. Ok? Vou continuar. Ninguém fala nada, eu continuo, hein? Amanhã, mais ou menos nesse horário, eu virei encontrar com você. Quem é que manda na frase? O verbo. Tá certo? O verbo é vir. Virei o quê? É encontrar. Opa, então são dois verbos. O nome disso é locução verbal. Quando você tem dois verbos e uma significação, você tem uma locução verbal. Qual é o sujeito de virei encontrar-me? Só pode ser eu. Eu virei, tu virás, ele virá, nós viremos, nós vireis, eles virão. Só pode ser o sujeito eu. Professora, esse eu é oculto? É nada. Está revelado aqui, ó, pela desinência verbal. Toda primeira pessoa de verbo na terceira conjugação vai ter essa desinência verbal. Eu virei. Então, o sujeito está revelado pela desinência verbal. Não é um sujeito oculto, é um sujeito desinencial. Virei o quê? Encontrar. Quem se encontra com alguém. Virei encontrar-me com quem? Com você. Sujeito. Vou até botar aqui, ó, em vermelho, para a gente ter certeza que o sujeito está aqui. Virei encontrar-me com você. Ah, legal. Quando? Amanhã. Ah, o vocativo. Gente, o vocativo foi parar no início do texto. Amanhã, que horas? Ué, mais ou menos neste horário. Opa! Outro vocativo no início do texto, vírgula nele. Vírgula nele. Ponto final. Amanhã, vírgula. Mais ou menos neste horário, vírgula. Virei encontrar-me com você. Complemento, sujeito, verbo e complemento. Continuando. Sabe de uma coisa, passarinho? Vou soltar você já. Sujeito desinencial. De novo, aqui temos uma locução verbal. Eu vou soltar. Quem solta, solta alguém. Vou soltar quem? Você. Quando? Já. Mas aí você tem que entender que tem alguém conversando com alguém. Quem é o alguém? Passarinho. Esse passarinho é um vocativo. Ah, é vocativo? Vírgula, vírgula. Sabe de uma coisa? Vírgula. Passarinho. Vírgula. Vou soltar você já. Você reparou que a gente tem dois verbos? Se tem dois verbos, é porque temos duas orações. Ninguém fala nada, eu vou adiantando. Gente corria, gente gritava, carros paravam, guardas apitavam. Quantos verbos? Vamos ver? Corria é verbo. Gritava é verbo. Paravam, verbo. Apitava, verbo. Tudo verbo de ação. Que quer dizer que alguém está praticando essa ação. Quem é o sujeito de corria? Gente. Sujeito de gritava? Gente. Sujeito de parava? Carlos. Sujeito de apitava? Guardas. Eu posso encerrar a minha frase com uma vírgula? Pode não. Então, eu vou usar reticências. Que significam as reticências? Que a oração não está completa, não acabou. Mas, Jacira, e se eu colocasse aqui e guardas apitavam? Opa, aí encerrou. Ponto final.
Moisés, nosso colega de trabalho, é um profissional brilhante. Verbo de ação. Quem é alguma coisa? Moisés. Ah, então o meu sujeito é Moisés. O que eu digo dele? Que ele é um profissional brilhante. Pô, beleza, se ele for brilhante mesmo, exclamação. Mas quem é esse Moisés? Ah, ele é o nosso colega de trabalho. O nome disso é um aposto. Aposto dentro do texto, vírgula V. Se a tia ensinou que antes do verbo não tem vírgula, ensinou errado. Vou continuar. A família é o maior patrimônio do homem. Verbo. Ser. Quem é alguma coisa? A família. A família é o quê? O maior patrimônio do homem. Uau! Então, aqui nós temos um complemento. Sujeito, verbo, complemento, basta o ponto final, conforme a gente viu lá no início da aula de hoje. Sujeito, mais verbo, mais complemento, bastou, ponto final. Ok, ok? Compramos muitas frutas, laranjas, peras, mamãe, maçã, abacate e figos. Opa! Onde? Não existe oração difícil. Não existe frase difícil de pontuar. Existe falta de atenção. Qual é o verbo? Quem manda na frase é o verbo. O verbo é comprar. Muito bem. Quem é que compramos? Nós. Ah, então o sujeito está aqui, ó, revelado pela desinência. Nós compramos. Quem compra, compra alguma coisa. Qual é a coisa comprada? Muitas frutas. Vou até colocar 2 pontos para dizer quais são as muitas frutas. Laranjas, teve pera, mamões, maçã. Opa, aqui já tem um E. Não preciso da vírgula. Uma caixa de figos. Acabou. Os 2 pontos são um sinal de pontuação queridinho da banca. Os 2 pontos servem para anunciar, explicar, exemplificar, esclarecer. É sinônimo de isto é, ou seja, por exemplo. Beleza? Vou continuar. O cinema, o teatro, a praia, a música são as suas diversões. Cinema, o teatro, a praia, a música. Onde está o meu verbo? O segredo todo está no verbo. Ah, o verbo está aqui. O que são? São o que mesmo, hein? As suas diversões. Ah, beleza. Quais são as suas diversões? Olha aqui. O cinema, o teatro, a praia, a música. Isso tudo é sujeito. Atenção, tia. Não se separa o sujeito do verbo. Aqui nós temos um sujeito composto por 4 elementos. Primeiro elemento, o cinema. Segundo elemento, o teatro. Sujeito composto. Terceiro elemento, a praia. Quarto elemento, a música. Opa! Temos um sujeito composto por 4 núcleos. Então, eu não separo o último núcleo do verbo por uma vírgula. Não separo. Ok, ok? Lá vou eu. Estou na 13 agora. Vou pular a 12. Vai ficar para a nossa próxima aula, porque ela tem segredos. Tangas, miçangas, sol, mar, olhos sem dias, animal, garoto, celebridade, não de valor da praia, meu
Deus. O texto, o meu período, começa por complementos. Isso aqui é complemento. Sangas, miçangas, tudo complemento. Sol, mar, vai me acompanhando. Toalhas estendidas, complemento, complemento, complemento. Areia morna, garotas e celebridades seminuas curtindo calor, tudo complemento. Opa, os 2 pontos servem para anunciar. O que está anunciando? Eis a praia mais badalada do Brasil. Esta é a oração principal, é uma oração sem verbo, chamada de oração nominal. Nós temos orações que podem ser assim, nominal. Nós temos frases também que podem ser assim, somente nomes. Eis, advérbio. A praia, substantivo. Mais, advérbio. Badalada, adjetivo. Do, preposição mais o. Brasil, substantivo. Mas espere aí um pouquinho, será que eu poderia pegar essa oração, então, colocar lá no início? Fazendo isso, nós arrumamos o texto, porque essa é a oração principal. Eis a praia mais badalada do Brasil. 2 pontos. Por que ela é badalada? Porque ela tem tangas, miçangas, sol, mar, toalhas estendidas, areia morna, garotas e celebridades seminuas curtindo calor. Ok, ok? Avançando, hein? Esse silêncio sepulcral, meu Deus. Estariam todos entendendo ou ninguém está entendendo nada e por isso que eu estou quieto? Senhor, eu desejaria saber quem inventou o trabalho. Sujeito. Sujeito é quem desejaria saber alguma coisa, né? Quem desejaria saber já não deseja mais. Então, não é uma interrogativa direta. Quem desejaria saber o que mesmo, hein? É quem inventou o trabalho. Muito bem. E está perguntando, ou gostaria de perguntar isso para quem? Para o vocativo nomeado Senhor. Vocativo no início do texto, vírgula. Eu desejaria saber quem inventou o trabalho. Cabe reticências. Cabe ponto final. Cabe exclamação. Terceira, cabe interrogação. Opa! Cabe uma interrogação? Claro que não. Mas por que não cabe? Porque não se trata de uma interrogativa. Quem desejaria saber já não deseja mais. Mas quando que é uma interrogativa direta? Quando diretamente é feita uma pergunta. Senhor, quem inventou o trabalho? Aí uma interrogativa direta. Beleza? Vamos para as orações mais difíceis desse texto. É uma oração, não é de minha autoria não, tá, gente? É uma oração declarativa. A mulher aceita o homem por amor ao casamento, o homem tolera o casamento. Meu Deus! Onde estão os verbos? Aceitar é um verbo, ok? Tolerar também é um verbo contrário semanticamente de aceitar. Mas isso é filosófico. Quem é que aceita o homem por amor ao casamento? Quem é que pratica essa ação? É o sujeito, mulher. A mulher aceita o homem por amor ao casamento. Acabou a minha oração. Opa, vou ver se eu consigo não numerar. A mulher aceitou o homem por amor ao casamento. Ok.
No meio do caminho tem um e. Vamos separar a outra oração. Aqui, o verbo é tolerar. Quem é que tolera? O homem. Ah, entendi. O homem tolera o quê? O casamento. Está dito aqui, tá? O homem tolera o casamento por amor à mulher. Opa, sujeito, verbo, complemento, ponto final. Primeira oração, sujeito, verbo, complemento, não posso colocar ponto final, porque tem um conectivo no meio do caminho. Conectivo porque junta uma oração à outra. Então, a mulher aceitou por amor ao casamento, ok? Vírgula. E o homem tolera o casamento por amor à mulher. Então, aqui eu tenho duas orações ligadas por um conectivo. Cultura inútil. Aqui temos duas orações coordenadas, porque elas são ligadas por um conectivo, também chamado de síndeto. Então, temos uma oração, a primeira oração, ok? A segunda oração está coordenada, a primeira, pelo conectivo adversativo. Então, aqui nós temos uma oração coordenada, sindética, adversativa. Mas isso é assunto para outra aula. Vamos à próxima. Devemos escolher para marido o homem que escolheríamos para mim. Está complicado isso aqui. Devemos escolher para marido o homem que escolheríamos se fosse mulher. Vamos para os verbos. Devemos escolher. Qual é o sujeito dessa ação? Nós. Nós quem? Mulheres, né? Então, nós devemos escolher. Escolher quem? O homem. Ah, tá. Então, nós devemos escolher o homem. Escolher que tipo de homem? O homem que escolheríamos para a amiga. Ah, tá. Como assim? Para quê? Ué, a gente escolhe o homem que escolheríamos para a amiga, a gente vai escolher essa criatura para ser marido. Devemos escolher para marido o homem que escolheríamos para amiga. Opa! Se ele fosse mulher. Aqui nós temos uma condição. Condição representada pelo se. Se ele fosse mulher. Se não fosse, não poderia. Então, a condição é essa. Se tem condição, tem vírgula. Sujeito, verbo, complemento, vírgula. Devemos escolher para marido o homem que escolheríamos para amiga. Se ele fosse mulher. Ok? Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente. Mesmíssima coisa. Quais são os verbos? Vai, querer, dizer. Acabou. Ah, são 3 verbos, 3 vírgulas. Vai, se queres, disse-me este. Mas volta logo, quer dizer, mas temporariamente. Sujeito, verbo, quer dizer, desculpa, verbo, 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 complemento. Mas Jacira pode ter oração sem sujeito? Não é que esteja sem sujeito, é que os verbos estão no tempo imperativo. Vai você. Se queres, quem? Você também. Quem é que diz? Você. Então, os sujeitos são desiniciais.
Mas, como o verbo está na forma imperativa, o sujeito não aparece mesmo, não. Mas não é um sujeito oculto, não. É um sujeito desinencial. Meninos, prestem atenção. Vocativo, vírgula. Exclamação. Data de carta. Atenção, você que escreve cartas. Coloca a sua cidade, vírgula. 15 de agosto. Antigo isso, hein? Se você está escrevendo carta e você está começando pela data, não existe o ponto. O ponto final, ele finaliza. Se você está começando uma carta, você não pode usar o sinal de pontuação que finaliza. Tá certo? Então, aqui só vale um ponto quando se tratar de uma frase. Ele vai, pouco a pouco, assumindo o papel que era do pai. Ok? Cadê o verbo? Ele vai assumindo. Opa, isso aqui é uma locução verbal que foi separada por um termo. Qual é o nome desse termo? Aposto, maneira como ele vai. Sujeito, ele. Assumindo o quê? O papel. Que papel é esse, gente? O papel que era do pai. Então aqui é sujeito, verbo, aposto, vírgula, vírgula, verbo, complemento, ponto final. Quando acabou de corrigir as provas, eu continuo, ninguém fala nada, eu continuo, hein? Quando acabou de corrigir as provas, ainda chovia. Cadê o verbo? Chovia. Chovia desde quando? Ainda chovia. Isso aqui é um complemento. Ainda chovia quando? Quando acabou de corrigir as provas. Opa! O meu complemento foi parar todinho no início da oração. Quando acabou de corrigir as provas, ainda chovia. Então, se o complemento... Deixa eu ver se eu me faço entender. O complemento está aqui no início da oração, ok? O lugar dele é aqui, ó. Ainda chovia quando acabou de corrigir as provas. Ponto final. Jacira, tem verbo? Tem, deixa eu ver. Tem sujeito? Claro que não, porque é um fenômeno da natureza. Quando se trata de um fenômeno da natureza, o sujeito não existe na oração. Então, eu tenho aqui, ó, complemento, ainda chovia, verbo, chover, sujeito, não existe porque é um fenômeno da natureza. Ainda chovia quando? Quando acabou de corrigir as provas. Só que esse meu complemento, onde que ele foi parar? No início do texto. Peço aqui a sua atenção. Quando o complemento vai para o início do texto, a vírgula é obrigatória. É assim que cai também nas provas do IBAN. Algumas bancas, como a FGV, chamam esse termo de antecipação. O termo foi antecipado, foi lá para o início da oração. Quando acabou de corrigir as provas, tem antecipação, tem vírgula obrigatória. Beleza? Ai, que ninguém fala nada, eu vou continuar. Vou parar, não vou continuar, não, vou parar. Parei. Alguém que não esteja captando? Juliana? Flavinha? Nelma? Bárbara? Estou gostando, professora.
Então Eu tá. estou aqui me amarrando aqui na aula. Então tá. Então, Estou entendendo legal. Eu não estou falando, é porque estou entendendo. Se eu não ok, entendeu, pergunta. tá bom. É que como ficou todo mundo quietinho, eu fiquei sem saber. Voltou a tela? Voltou. Ok. Isso, entretanto, não foi o suficiente para agradar o diretor. Onde está o meu verbo? Gente, não tem erro. Quem manda na frase é o verbo. Para agradar a quem? Quem é que a gente tem que agradar aqui? O diretor. Muito bom. Então, o diretor é o meu complemento. Mas o que não foi suficiente para agradar o diretor? Cadê meu sujeito da ação de agradar? Isso não foi suficiente para agradar o diretor. Agora, temos um detalhe aqui, ó. Isso, entretanto, é um aposto. Se é aposto, tem 2 vírgulas. Isso, vírgula. Entretanto, vírgula. Não foi suficiente para agradar o diretor. Ponto final, né? Ah, o coração. O coração não sente. Esse é o sujeito. Esse é o meu verbo. O que esse bandido não sente? O que os olhos não veem. Olha o que aconteceu. Complemento antecipado, vírgula obrigatória. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Isso cai. Complemento antecipado, chamado de antecipação por algumas mãos. Papai sempre dizia, vamos ver o que papai sempre dizia. Então, o verbo é dizer, sujeito, é o Papis. Papis sempre dizia, vamos ver o que ele sempre dizia? 2 pontos. Que nós devemos guardar pelo menos, não é tudo, mas pelo menos, então pelo menos é um aposto, vírgula, vírgula, 1/10. Ele não sabia quanto a gente ia ganhar, por isso que orientou assim. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta, já estou na próxima. Papai, o que é plebiscito? Vamos ao verbo. Levanta. Levanta o quê? A cabeça. Que mais? Pergunta. Quem é que pergunta? O menino. Então, quem é o meu sujeito da ação de levantar e perguntar? O menino. O menino levanta a cabeça e pergunta quando? De repente, assim, sem mais nem menos. Então é o meu complemento que foi antecipado. De repente, vírgula. O menino levanta a cabeça e pergunta, 2 pontos. Papai, vocativo. Vocativo, dentro do texto, vírgula obrigatória. Agora trata-se de uma pergunta direta. O que é plebiscito? Perguntou, interrogou. Ok? Última, hein? Para a formação de palavras, há basicamente 2 processos, a derivação, a composição. Cadê o verbo? Está aqui. Quem manda na oração é o verbo. Aqui é verbo haver, significando existir, né? O que existe? 2 processos. Legal. 2 processos existem. Para quê? Para a formação de palavras. Então, aqui é vírgula. Foi antecipado o complemento. Para a formação de palavras, vírgula. Existem 2 processos? Espera aí. Basicamente. Então, isso daqui é um aposto. Aposto dentro do texto, vírgula, vírgula.
2 processos. Beleza. Quais são esses 2 processos? Olha, um é a derivação e o outro é a composição. Complemento, complemento, ponto final. Tudo bem? Parei aqui. Printei a tela. Aqui é tudo vapt-vupt. Printei, mas não vou fazer nada com esse print. Deixa eu sair daqui. Voltei. Parei a apresentação. Pronto, já estou com a tela cheia, fotografando as beldades do dia. Dúvidas? Estou falando há 1 hora. Estou pronta para ouvir. Dúvida, dúvida? Nenhuma. O assunto está dominado. Na próxima aula, nós vamos falar de ponto e vírgula. Quem tem segurança no uso do ponto, no uso da vírgula, não terá dúvidas no uso do ponto e vírgula. Vou voltar para o grupo agora, vou repetir o material sobre sinais de pontuação, que tem uma bateria de exercícios, e a minha expectativa é que você faça esse exercício, tente, né, fazer. Na próxima aula eu vou trabalhar com esses exercícios, e se você tiver alguma dúvida, a melhor maneira de participar da aula é colocando as suas dúvidas. Eu sou uma metralhadora, começo, só paro quando eu vejo o horário cheio. Comecei às 20 horas, 21, 2.00. O horário está cheio, estou parando. Ninguém tem dúvidas, estou voltando para o grupo, beleza? Obrigada pela atenção de vocês, apesar da sexta-feira. Bom final de semana para todo mundo. Beijo no coração. Beijo, tchau.